Olá, qual é o limite do dever que deve ser imposto ao pregoeiro e à comissão de licitação no sentido de diligenciar, visando o aproveitamento de proposta ou de habilitação que estejam faltando documentos ou tenham documentos incompletos ou mal esclarecedores? Note que há várias situações em que a diligência pode ser legal ou ilegal. Vamos nos ater primeiro aos principais pontos da Lei 8666. No artigo 4º, parágrafo único da Lei 8666, nasce o princípio do procedimento formal. Licitação, como casamento e testamento, são os três únicos atos no Brasil, são considerados formais. Ou seja, a solenidade formal é muito importante para a validade do procedimento. Mas tanto a lei de licitações como a lei do pregão previram a possibilidade de haver diligências com a finalidade de esclarecer documento apresentado pelo licitante. Um exemplo clássico e indene de dúvidas é a situação em que um documento parece legível ou parece ilegível. Nessa situação, como há dúvida do teor, o pregoeiro ou a comissão de licitação pode diligenciar e pedir que apresente uma outra cópia ou o próprio original legível. Então não se está inserindo documentos novos, está apenas esclarecendo documentos já existentes. O mesmo acontece com erros de soma, que se tem jurisprudência hoje bastante ampla no sentido de se admitir que erros de soma podem ser corrigidos, tá certo? Então, nesse sentido, a jurisprudência é um bom balizador. Mas existem outras questões. Nós temos no Brasil a Lei 13.460, que estabelece que para o usuário de serviço público, a administração não pode exigir dados ou documentos que estejam disponíveis em outros bancos geridos por órgãos públicos, bancos de dados geridos por outros órgãos públicos. Então, note bem, se nós temos, por exemplo, eu sou um usuário de serviço público e vou até uma repartição pública e se exige lá a prova com INSS, nós temos, como cidadão, o direito de dizer para aquele servidor que ele tem o dever de buscar essa informação no banco público de dados do INSS e juntar ao processo. Essa grande conquista que veio na Lei 13.460 e que nós participamos da legislação anterior a essa e que, portanto, germinou nessa norma, ela é um grande avanço. O que nós temos sugerido? Para deixar mais claro o dever de diligenciar, podem os editais, e na melhor da minha expressão, devem estabelecer a aplicação da Lei 9.094. Mas, para que isso ocorra, é necessário, então, nós recomendamos que se coloque no edital para que não fiquem as pessoas dizendo por que nesse caso vale? Será que o licitante é usuário de serviço público? Não tenha dúvidas. Agora, o que é importante, veio agora no Acórdão 2152 de 2020, uma tendência que nós estamos observando na jurisprudência. A jurisprudência, durante muitos anos, prestigiou o princípio da vinculação ao edital, o princípio da isonomia e do procedimento formal. Contudo, mais recentemente, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem prestigiado os pregoeiros e a comissão de licitação que fazem diligências visando ampliar a competição. Inclusive, a jurisprudência está se firmando um pouquinho além. Embora não tenha anulado as decisões rigorosamente formais, o Tribunal de Contas da União tem recomendado aos órgãos, como faz a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como fez para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no Acórdão 2152 deste ano de 2020, do plenário. Pois muito bem, nesse acórdão, o TCU veio recomendar, olha, antes de desclassificar uma proposta, faça diligências. Portanto, está surgindo agora o dever de diligenciar um pouco além da letra da lei. A letra da lei, a diligência era limitada a esclarecer documentos juntados. Na lei do pregão, já existe a possibilidade do pregoeiro diligenciar para juntar documentos que estejam em outros locais e que é reforçado, então, pela Lei 13.460 e pelo Decreto 9.094.
É importante que você esteja sempre bem atualizado e o nosso canal no YouTube é exatamente para isso. Tem o apoio do Instituto Protege e estamos sempre tentando responder perguntas importantes que nós selecionamos para você.